Olá pessoal, tudo bem? Vamos seguir aqui com a nossa série falando aí sobre a depravação do homem, a sua decadência, a sua degradação, e isso para pontuar a necessidade que o ser humano tem verdadeiramente de uma redenção vinda da obra da cruz no Senhor Jesus, tá bom? Hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, importante, que está lá no livro de Tito, tá? Você está percebendo aí, se você buscar lá desde o primeiro, hoje é o 12º vídeo. Se você voltar lá desde o início, você vai ver de lá, você vai ver uma série, né, uma passagem pela Bíblia, para você perceber que a Bíblia está sempre apontando e mostrando que verdadeiramente a necessidade de um homem ter essa obra redentora, porque em nós habita o pecado e o pecado gera morte e essa morte gera o caos, tá? Vamos lá. Então, no livro de Tito, no capítulo 1, a Epístola do Tito, capítulo 1, versículo 15, diz assim, ó: todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes, nada é puro. Então ele está falando aqui o seguinte, ele está falando de dois tipos de pessoa, está falando do tipo de pessoa que ela tem a redenção, porque, entenda, porque senão fica contraditório, né? Ah, mas vem cá, se diz que não tem... se diz que não tem, todos pecaram, não tem um justo, por que está dizendo que o puro? Porque veja bem, quando você recebe o reino de Deus, faz morrer a natureza humana. Quando fala faz morrer, significa negar, significa renunciar a essa natureza adâmica que ela traz o caos, né? E você assume Cristo e você recebe o reino de Deus, você passa a olhar as coisas sob a ótica do reino de Deus. Você sabe que as pessoas têm defeitos, mas porque você é uma pessoa que recebeu o reino de Deus sobre a sua vida e nega a natureza adâmica, você sempre vai procurar olhar com os olhos de Deus. Você vai procurar nas pessoas as virtudes. Então, para uma pessoa que ela, como ele diz aqui, todas as coisas são puras para os puros. Quem são os puros? Aqueles que procuram ver as coisas na ótica do reino que está sobre ela, que é o reino de Deus. Então ele fala, puro para os puros. Quem são os puros? Os que foram purificados pela obra redentora de Cristo na cruz, que foram purificados pelo sangue, que são purificados pelos ensinamentos do Espírito Santo, pela unção do Espírito Santo, que está sobre a sua vida. Compreende? Então, esses são os puros. Quando eu falo puro, não é que é melhor que ninguém, é que ele renuncia os impulsos pecaminosos de egoísmo, de egocentrismo, né? De condenar as pessoas, de maus e falsos julgamentos, né? Toda esse caos, essa parafernália que existe dentro da pessoa por causa do pecado, ela procura anular tudo aquilo. E ela procura aprender coisas boas nos ensinamentos de Cristo. Por isso é cristã. Compreende? Então tudo é puro para os puros. Ela procura sempre ver o melhor. Agora, para os impuros, aí você vê, para os impuros e descrentes, aí ele está falando do homem sem Deus. O homem que não foi redimido, o homem que não aceitou ainda, que não recebeu o reino de Deus sobre si, esse que é descrente, esse que é sem Deus, está escrito aqui, ó, nada é puro. Nada é puro. Porque tanto a mente, escute bem, como a consciência deles estão corrompidas. Corrompidos pelo quê? Corrompidos pelo pecado. Então você vai vendo de novo que é uma coisa que está de dentro. A mente, né, e a consciência. E a consciência deles estão corrompidas. Você vê, não é a consciência que nos chama a atenção das coisas, não é a consciência que faz você entender que você não pode roubar, não é a consciência, né, que faz você entender, a consciência faz você entender que você deve trabalhar honestamente, não pegar o que é dos outros, que você deve produzir, que você deve ajudar, que você deve ser fiel ao seu casamento. Não é isso que é, mas e quando está corrompido? É por isso que é tão natural ter um monte de mulheres, é por isso que é tão natural mexer no que é dos outros, é por isso que é tão natural aplaudir o bandido, é por isso que é tão natural achar que desencarcerar os bandidos vai dar tudo certo para a sociedade, vai ficar beleza. É por isso que é tão natural a questão do aborto. Não, pode abortar sim, afinal de contas é a saúde da mulher, né? E psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, a saúde já falou dos transtornos que a mulher sofre depois de um aborto. E aí, não era a saúde da mulher? Compreende? Meu corpo, minhas regras. Mas quando você tem um outro corpo dentro de você, aquele corpo não é teu. Há uma vida ali. Entendeu?
Mas aí isso é uma outra história para uma outra ocasião. Só para te dizer que para os impuros e descrentes nada é puro. Nada é puro. E até aqueles que procuram fazer o correto são achincalhados, são ridicularizados e se levantam falsos, né? Ah, esse pessoal aí só quer apontar o dedo. Todo mundo é pecador. Sim, querido. Exatamente pelo fato de nós termos dentro de nós, desde a concepção, o pecado instalado. Isso é fato. Então o convite para a salvação, o convite para aceitar a Cristo, o convite para a redenção é exatamente para fazer morrer esses pecados. Para fazer morrer essa natureza e você ser melhor. Quando eu falo melhor, não é melhor porque você vai se sentir. Fala comigo não que eu sou melhor que tu. Não é disso que se trata. É que você pode desinstalar esse caos. Compreende? Quer dizer, não é você, né? É Cristo que vai fazer isso. Mas você precisa receber. Então, aqui está escrito que porque tanto a mente... Não tem como você discutir essas coisas com uma pessoa natural. Ela não vai entender. Ela não compreende. Sempre é pejorativo. Sempre vai querer se defender, vai querer se esconder atrás da questão de não, Deus é amor. Então, o amor dele foi manifesto através, esse amor, do Filho que ele mandou único para poder morrer por nós. Você quer mais amor que esse? Isso não determina que Deus tolera, que vai ficar tolerando sua vida de pecado. Isso não é verdade. O fato de Deus ter amado a humanidade, amar a humanidade, não determina que ele tolera os pecados. Sua vida de pecado, seus pecados de estimação. Compreende? E eu não estou falando isso, mais uma vez, eu sempre gosto de reforçar, para ficar registrado, não é no tom condenatório. Não é esse o tom que eu quero dar para você, que tipo você está sendo condenado agora. Não. Mas sendo chamado para a consciência da importância e necessidade que a humanidade tem de ser salvo. Essa é a salvação. Compreende? Então ele diz assim, no tocante a Deus, versículo 16, é que está a hipocrisia. No tocante a Deus, professam conhecê-lo. Está falando dos descrentes, está falando dos impuros, que nada é puro, que está corrompido pelo pecado, né? Então ele diz, no tocante a Deus, professam conhecê-lo. Você vai ver gente falando assim, não, eu não preciso de estar lendo Bíblia, não, eu não preciso de estar em culto, eu não preciso de estar, negócio de não, oração para todo mundo ver, não, eu bebo lá minhas cachaças, eu falo meus palavrão ali, que acolá, pego as mulheres ali, não sei o quê, mas é o seguinte, mas Deus sabe do meu coração. Deus sabe do meu coração. Pô, cara, eu já falei que eu não serviria para ser Deus, né? O cara fala um negócio desse. Pô, você está de brincadeira. No tocante a Deus, professam conhecê-lo. Entretanto, o negam por suas obras. Você nega a Deus é pelo comportamento, querido. Não é pelo que você fala. Você não tem, muitas vezes, hoje a gente já encontra pessoas corajosas para esculhambar com Deus, para xingar Jesus. Chama Jesus de gay, chama Jesus de bicha, chama Jesus de travesti. Hoje tem movimentos aí que põem Jesus na cruz, pelado, com orifício, com coisas no orifício, no ânus, né? Hoje tem aí caricaturas de pessoas em movimentos que saem na rua e faz movimentos aí de Maria, né? Mãe de Jesus, abortando Jesus, que era melhor ter sido abortado. Gente que esculhamba com força. Teve um carnaval aí, você lembra, isso aí foi noticiado até fora do Brasil. O Jesus sendo arrastado pelo diabo lá no sambódromo, apanhando do diabo. Isso aí pode fazer, não é preconceito não, né? Acho que não, né? Isso aí não é preconceito não. Entende como é que funciona? Isso aí não é ofender, né? Algo tão sagrado para nós não. Pois é. Então hoje a gente encontra pessoas assim. Mas nós encontramos também pessoas que elas não têm coragem de falar com a boca que negam. Elas não vão falar que negam a Cristo. Elas vão falar, não, Deus, não. Deus. Deus. Aí, é só Deus. Essa erva aqui foi Deus que fez. Isso que eu fumo quieto foi Deus que fez. Você entende como é que funciona? Então, fala de Deus, não nega com a boca, mas negam por suas obras, o comportamento que nega a Deus. Mais uma vez, eu não estou falando isso para condenar, você já está condenado. Não sou eu, minhas palavras que condenam, é o comportamento das pessoas que as condenam. Compreende como é que funciona?
são os comportamentos. Então, é importante que esse estudo venha realmente te impactar de alguma forma, mexer com você mesmo, é para mexer, né? Porque esse é o caos, essa é a depravação do homem. Quer justificar por fina força, com argumentos inventados, sabe? Coisas simplesmente absurdas e ridículas, para poder sustentar as paixões pelas coisas desse mundo, que realmente traz o caos para o homem, né? No tocante a Deus, escute bem, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis. Você entendeu por que é abominável? É por isso que são abomináveis. São abomináveis por causa disso. Por causa do quê? Porque negam a Deus pelas obras. Estão dizendo a hipocrisia de falar, não, gosto de Deus, conheço Deus, tenho fé em Deus, mas o comportamento, as obras, falam tudo contra, nega tudo. Então Deus tem como abomináveis. Caramba, você está lendo outro tipo de Bíblia porque só tem uma, é essa aqui. Ó, abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Aí o cara quer chegar e falar assim, não, mas eu levo uma sacola de comida para o pobre. Não, mas eu ajudo as pessoas menos favorecidas. Não, mas eu sou uma pessoa que estendo a mão para o aflito. Cara, essa boa obra aí é reprovada. Está escrito aqui, ó. Ó, é por isso que são abomináveis, desobedientes, porque não adianta, isso aqui, falar disso aqui, isso aqui que eu estou falando, tem gente que já nem está mais no vídeo, já deu stop, já mudou. Não é interessante, não pode, porque o homem sem Deus não vê pureza nas coisas, tudo é impuro, sabe, contrariou a ideologia, já era, está fechado, contrariou a ideologia, já era, entendeu? Né? Desobedientes e reprovados. Então, o problema do homem sem Deus não é que ele peca de vez em quando, né? O problema do homem sem Deus não é que, sabe, ele de vez em quando fala um palavrão. O problema do homem sem Deus não é que ele faz coisas boas, mas de vez em quando fala um palavrão, de vez em quando ele, aqui e ali ele é egoísta, aqui acolá ele distrata alguém. Esse não é o problema do homem sem Deus, né? O problema do homem sem Deus, a questão é que o homem sem Deus, ele não faz outra coisa, ele peca, ele está dentro dele. E além disso, né, além de pecar, até mesmo as coisas boas são maculadas pelo seu pecado. Ele corrompe até a bondade do seu coração pecaminoso, com o seu coração pecaminoso. Até a bondade que ele... Né, porque as pessoas falam, mas nem todo mundo é mal, desse jeito, tem gente que é boa e não tem Deus. Mas até a maldade, até as coisas boas que ela faz, a maldade que ela executa, contamina. Eu vou provar isso para você nos próximos vídeos, tá bom? Então, pensa aqui no livro de Tito, preste atenção como que a maldade do homem corrompe a mente, corrompe a consciência, ela começa a achar tudo normal, ela começa a normalizar tudo, as coisas erradas. Olha, eu estou escutando aí que agora, né, os governos estão autorizando aí a união de todos os tipos de gênero, inclusive familiares, tá? Isso está tramitando, já tem aí pessoas dos movimentos que eles gostam da política por causa disso, a política é para isso, para poder aí nesses movimentos liberar aí assuntos familiares de pessoas que vão se relacionar com familiares. Aí você vai ter irmão com irmão, pai com filho, mãe com filho. Já está tramitando, pesquisa aí, tá? Então você vê como que a mente fica corrompida, como que a consciência perde limite. Aí você quer falar o que comigo, irmão? Você está querendo falar que... E essas pessoas vão para a igreja, tá? Mas qual igreja? As inclusivas. Porque lá vai ter inclusiva para tudo. Vai ter inclusiva para esse gênero, vai ter inclusiva para esse gênero, tá? Eu vi uma menina quase ser espancada, você deve ter visto, uma menina quase ser espancada. Eu não estou falando isso com forçação de barra, não. Fazendo sensacionalismo, não. Você deve ter visto, procura, o cara de vestido, com barba, fala grosso, foi entrar no banheiro feminino, a menina falou, meu amigo, aqui é um banheiro feminino, mas eu sou trans. Sim, mas cara, ela chama ele de cara. Cara, o cara foi pra cima dela, o que? Você me respeita, assiste lá. Não teve ninguém para chegar e cadê o pessoal da bandeira feminista para proteger a menina? Para falar como é que o sujeito, porque ele é biotipo, o biotipo dele é de homem. E aí, como é que faz nessas circunstâncias? Como é que a gente faz isso?
como é que defende agora? Ela é uma mulher. Se ele fosse para cima dela e batesse nela, seria o que ali? Como é que funcionaria isso dentro do Código Penal? Seria Maria da Penha? Tá, mas ele é um trans, mas o biotipo físico é de homem. Se ele desse um tapa naquela menina, ele ia desmontar aquela menina. Mas e se aparecesse um homem e fosse para cima dele? Ele cometeria um crime também, porque é um homem contra um trans? Como é que... Você está entendendo como é que está ficando a coisa? Você entende isso? Compreende? Não tem problema, você está na direção da sua vida. Eu só estou explicando para você que a mente das pessoas está corrompida, os limites, acabaram os seus limites. E aí o cara acha que porque ele se sente mulher, que ele tem que entrar no banheiro das mulheres. Porque tem lá um código, ou eles fazem uma emenda, coloca lá num código que vai amparar que ele pode entrar, que ele é mulher, que tem que respeitar. E aí? Como aconteceu na Europa, o cara que tem lá 40 e poucos anos, 46, não lembro agora, a idade precisa, isso também não é importante, a idade precisa, é um sujeito que ele se sente um garoto de 8 anos. Um garoto de 8 anos. E que tem que respeitar, ok. Então se você se sente um garoto de 8 anos, tem até lei para amparar ele, ok. Aí sabe o que acontece? Se esse garoto de 8 anos, que na verdade tem 46, quiser se relacionar sexualmente com uma criança de 8, como é que vai ser isso? Como é que vai funcionar? Cadê os limites? Você entende como é que tá? A consciência, nada é puro mais. Então, é sobre isso. Pensa nisso. O que está virando? A natureza e a maldade do homem que está dentro dele. Tem gente que vai amparar, como amparou o cara que quase bateu na menina. Cadê as mulheres? Teve mulheres que ampararam o trans. Porque ele não foi ofendido na questão de ser trans. Ele só falou, cara. Ela falou, cara. Na hora que ela falou, cara, eu não sou cara. Eu não sou cara. Então assim, ó, eu respeito as pessoas, mas elas não podem me obrigar. Elas têm a percepção de vida delas. Se ele tem a percepção que ele é mulher, a percepção é dele. Cientificamente, biologicamente, ele é homem. Tem um pênis ali. Ele tem testosterona, ele tem barba na cara. E ele colocou um vestido e ele tem a percepção que ele é mulher. Não pode obrigar uma pessoa a ter a mesma percepção, porque aí ele está desrespeitando o direito do outro. Eu não estou tendo a percepção que ele é uma mulher porque ele não é uma mulher. Agora, claro, por bom senso e pela convivência eu vou respeitar. Agora, quando ele invade um banheiro de as mulheres achando que por causa da percepção que ele tem, aí é complicado. É complicado. É muito complicado. Então, assim, é só para você entender como é que tá. E eu vou dizer uma coisa para você. Vai piorar. Biblicamente vai piorar. Você pode ter certeza como vive Deus. Porque o homem está se entregando às paixões infames desse mundo e não tem jeito. E é isso aí. Né? É isso aí. Compreende? E tem outros casos também que não vale a pena, que o vídeo já ficou longo, tá bom? Mas nós vamos falando mais sobre a depravação do homem. E eu não estou falando da depravação aqui agora no quesito as opções de gênero das pessoas, não. Eu estou falando que isso daí está em todos. Lembra? Alguém pode se safar disso? Não, todos têm isso aí. Se não tiver redenção em Cristo, todos vão maquinar o mal de alguma forma. E vão levantar suas bandeiras, vão brigar pelas suas bandeiras. E vai haver essa rachadura que a gente está vendo aí. De uma sociedade, de um povo, das famílias, de tudo. É assim que a gente está vendo. Tá certo? A gente volta a falar mais nos próximos vídeos. Compartilha com quem você conhece e vamos tocar para frente aí.